E a diretoria do Corinthians tomou decisão importantíssima envolvendo o atacante holandês Memphis e ainda falando sobre atacante. Corinthians surpreende e libera jovem atacante que já foi anunciado por clube europeu e com o início do novo mês, o Corinthians tem 7 jogadores que já podem assinar pré-contrato e saírem de graça para outros clubes no início da próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jogadores que a partir do início desse novo mês podem assinar pré-contrato e saírem de graça do Corinthians no início da próxima temporada. Em breve, entraremos na janela de transferências do futebol brasileiro, uma janela extraordinária que a CBF criou para negociações internas. Essa janela abrirá a partir do dia 9 de julho e vai até o dia 17. No dia 22 de julho, teremos a abertura da janela principal mesmo, onde negociações com jogadores que estão fora do país podem acontecer, destacando que o Corinthians só vai poder voltar a registrar novos jogadores depois que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, uma parcela não paga pela compra do volante José Martínez. Então, por enquanto, o Corinthians está bloqueado para trazer novos jogadores, mas nada que impeça, por exemplo, jogadores saírem. Atletas, por exemplo, que não completaram 12 jogos no Campeonato Brasileiro, alguns jogadores poderão serem negociados e emprestados, e também tem atletas com contratos vencendo no final desse ano, que a partir do início desse mês de julho, eles podem assinar pré-contrato e saírem de graça do Corinthians no início do ano que vem. O Corinthians tem 7 jogadores que estão nessas condições. Vamos lá para os nomes: André Ramalho, Hugo Farias, Zacarias Labiá, Fabrício Angileri, Jesse Lingard, Vitinho e também o André Carrilho. Esses 7 jogadores, como eu disse, os contratos deles vão até o final desse ano. Podem, como eu disse, a partir do início desse mês de julho, assinarem pré-contrato para deixarem o Corinthians no início do ano que vem. Por enquanto, pelas informações que chegam, nenhum desses jogadores existem conversas sobre uma renovação, e destacando que esse ano é ano político, ano de eleição, e aí absolutamente que falar sobre negociações de novos contratos acabam as coisas se complicando ainda mais. A minha opinião, quanto a esses 7 jogadores que podem assinar pré-contrato e saírem de graça no início do ano que vem, é a seguinte: vamos lá. Analisando os nomes, por exemplo, se falarmos do André Ramalho, do Labiá, do Angileri, do Lingard e do Carrilho, são jogadores que estão sendo mais utilizados pelo Fernando Diniz e são jogadores que acabam ali brigando pela titularidade. Agora, quando falamos do Hugo Farias, que acabou sofrendo uma lesão, ficou alguns meses fora e hoje é a terceira opção para a lateral esquerda, inclusive já tem o Angileri, que é lateral esquerdo e pode cair também como um zagueiro, e também o Vitinho, são jogadores que para mim estão bem atrás em relação a esses outros nomes. Então, analisando o que de repente o Fernando Diniz pode fazer, para mim, o Hugo Farias e o Vitinho, se aparecessem até equipes interessadas neles, de repente emprestar até o final do ano ou algo assim, eu particularmente não duvido se a diretoria do Corinthians facilitaria. Então, são nomes que, alguns deles, como eu disse, brigam pela titularidade, tiveram quedas de produções, como por exemplo o André Ramalho. Para mim ali, o Labiá e o Carrilho são os que mais competem falando sobre titularidade. Então é um Corinthians que tem esses 7 nomes que em breve decisões envolvendo seus contratos necessitarão serem tomadas.
E agora vamos falar sobre atacante que deixou o Corinthians e surpreendentemente já foi anunciado por clube europeu. Conforme eu acabei de falar a vocês, em breve teremos mais uma janela de transferências. Teremos a janela extraordinária e teremos a janela principal que vai abrir no dia 22 de julho. A janela extraordinária abre no dia 9 de julho e vai até o dia 17. Corinthians que estamos na expectativa do pagamento do transfer ban. Fernando Diniz quer alguns jogadores, mas a principal preocupação do atual treinador envolve, na verdade, possibilidades de saídas de atletas. E, claro, quando o Corinthians tem necessidades, as categorias de base acabam sendo aí o primeiro passo que um treinador vai buscar atletas quando não se tem condições de se contratar outros jogadores. Então é preciso sempre ali estar formando jovens jogadores para que eles possam ser importantes no elenco principal. E não é que o Corinthians acabou negociando um jovem atacante da base, o Corinthians acabou, na verdade, liberando o jovem atacante Dante, de apenas 18 anos, para o sub-23 do Moreirense de Portugal. Inclusive, ele já foi anunciado pelo clube português. O Dante, que chegou ao Corinthians ainda criança, passou pelo futsal, passou também pelas categorias de base iniciais do clube, sub-15 e recentemente estava no sub-17. O contrato do Dante com o Corinthians ia até setembro do ano que vem, mas o acordo foi feito por uma saída antecipada, o Corinthians não recebeu nenhum valor do clube português, ficou com 20% dos direitos econômicos do jogador, visando uma futura transferência. O Dante, que ainda não estava muito conhecido entre os principais jogadores da base que estavam sendo utilizados pelo Fernando Diniz, mas de algumas pessoas que eu conversei perguntando sobre o jogador, ele já estava sendo considerado ali uma grande joia que tem grandes chances de evoluir nos próximos meses e acabou deixando o Corinthians sem custos, com o clube ficando apenas com 20% dos direitos do atleta. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter liberado o Dante para o Moreirense de Portugal, de graça, e ficando com 20% dos direitos do jogador, é a seguinte. Confesso a vocês que eu não consigo entender essas negociações. Qual, por exemplo, é o objetivo esportivo ou financeiro? O jogador tinha contrato com o Corinthians até setembro do ano que vem, tinha pouco mais de um ano de contrato. O jogador estava no clube desde criança, e algumas pessoas que eu conversei, um jogador que principalmente do último ano para cá, acabou evoluindo muito, fisicamente, tecnicamente. Então, aí vem um clube de Portugal, um clube europeu, e leva o jogador embora de graça. O Corinthians ficando com 20%. O Corinthians formou o jogador praticamente desde criança no clube. O Corinthians forma para ficar com 20% e liberar de graça. Esse tipo de negociação eu não entendo, me surpreende. Sinceramente, vantagem para o Corinthians eu não vejo nenhuma. Alguém deve ter levado vantagem nessa negociação. E fora outras que nós nem ficamos sabendo. Então, alguém levou vantagem. Não foi o Corinthians. Infelizmente, mais um jovem jogador que sai e que, pelo que eu conversei, existem grandes chances daqui a algum tempo nós vamos ouvir falar do jogador que está se destacando e deixou o Corinthians dessa forma. Volto a dizer, me surpreende, trato como inacreditável, não entendo. Para o clube, volto a dizer, para mim, não vejo nenhuma vantagem. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis, que após a eliminação da seleção da Holanda na Copa do Mundo, a diretoria do Corinthians tomou decisão importante envolvendo o jogador, pelo menos nos primeiros dias após
o Memphis ser eliminado do Mundial. O assunto Memphis vai ficar cada vez mais intenso nos próximos dias, destacando que a seleção da Holanda foi eliminada na noite da última segunda-feira, dia 29, na Copa do Mundo, para a seleção do Marrocos. Memphis, que se preparou nos últimos anos para a Copa do Mundo e acabou não sendo titular, inclusive no jogo que a sua seleção foi eliminada, empatando no tempo normal com o Marrocos, indo para os pênaltis. O Memphis nem sequer foi utilizado pelo treinador, o Ronald Koeman, da sua seleção. Então, com a eliminação da Holanda, claro, a expectativa do Memphis retornar ao Corinthians. E aí que a diretoria já tomou uma decisão importantíssima envolvendo o jogador. Pelas informações que chegam, o Corinthians deu férias ao Memphis, um período ali, um intervalo para descansos ao jogador, ele que acabou diretamente, desde a temporada, desde quando ele chegou, praticamente foram poucos dias de férias, os jogadores tiveram algumas semanas, o Memphis, como foi para a Copa, não teve férias, então a diretoria deu alguns dias ao Memphis e em breve vai entrar em contato com ele para definirem uma data de reapresentação, destacando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho. Tem informação que o Corinthians já enviou uma proposta ao jogador e também tem informação que o Memphis recusou a primeira proposta que foi feita pela diretoria do Corinthians, absolutamente que nada oficial, destacando, como eu disse a vocês, o Memphis, conforme os dias forem passando, vai se tornar cada vez mais assunto, pelo fato que todos estamos na expectativa do que vai acontecer, se o Memphis vai cumprir o seu contrato até o dia 31 de julho e vai embora, ou se realmente as conversas sobre renovação vão intensificar, vão avançar e o Memphis vai assinar um novo vínculo com o Corinthians. Lembrando que até o término do seu contrato, o Memphis ainda teria condições de disputar 3 jogos, mas não tem, porque o registro dele na Federação Paulista de Futebol e também na Confederação Brasileira de Futebol encerrou no dia 20 de junho, então o Memphis ele não pode atuar mesmo tendo contrato e isso precisaria ser resolvido. Então, por enquanto, a informação é que o Memphis ganhou alguns dias de férias, o Corinthians vai entrar em contato e tem a informação até que ele recusou a primeira proposta, mas enfim, vamos aguardar que nos próximos dias deveremos ter novidades mais concretas em relação ao jogador. A minha opinião quanto a toda essa situação envolvendo o Memphis é a seguinte, vamos lá. Férias para o jogador. Quantos dias de férias que o Corinthians, por exemplo, vai dar o Memphis? Vai liberar o Memphis por quantos dias? Sinceramente, eu vejo resolver as coisas deveriam ser tratadas de... Podemos colocar ali como prioridades. Por exemplo, para mim, o Memphis deveria se preocupar em resolver essa situação com o Corinthians o quanto antes. Depois, resolve ali com a diretoria. O próximo jogo oficial será só no dia 23 de julho. O Fernando Diniz praticamente não contou com o Memphis desde que chegou. Então, define a situação, conversa, resolve de uma vez por todas, vai aceitar proposta, não vai. Só destacando para vocês que temos informações que o Corinthians enviou uma primeira proposta para o Memphis e tem a informação do Samir Carvalho que o Memphis recusou essa primeira proposta. Então o Memphis já respondeu o Corinthians. Essa é a resposta do Memphis ao Corinthians. A primeira proposta é a recusa. Então, será que já temos essa primeira resposta? É como eu disse, não temos nada oficial. Eu acredito que nos próximos dias avanços deverão acontecer. Eu já falei para vocês a minha opinião. Eu acho que o Memphis não fica pelos políticos que estão ao lado do Osmar Stabile, que não querem a permanência dele. Os mesmos políticos que o Memphis, com razão, criticou após o título da Copa do Brasil do ano passado, diferente, por exemplo, do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse. Claro, sempre repito isso. Um Memphis que conseguisse atuar mais, um Memphis que até aparentasse uma dedicação maior ao Corinthians. Muitos estão tratando aí com ironia que o Memphis se preparou o tempo todo no Corinthians para ir para a Copa e acabou não conseguindo jogar e tudo mais.
Então, Memphis, nos próximos dias, como eu disse, as conversas vão se intensificar em relação ao jogador e vamos ficar aguardando aí, acompanhando o que realmente vai acontecer sobre permanecer ou ir embora do Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!